Bom dia, gente, tudo bem? Gente, aqui é o Rodrigo, vim comentar a respeito um pouquinho do que vai acontecer nessa semana de definições da Libertadores e da Sul-Americana. Hoje, alguns jogos movimentam a Libertadores e eu trouxe aqui alguns dos jogos. Pelo grupo G, o Atlético Paranaense enfrenta o Alianza Lima. Eu acredito fielmente que o Atlético Paranaense vence esse jogo. Eu estava vendo a campanha do Alianza Lima nesses últimos jogos e fora de casa, e não tem muito que assustar o Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético Paranaense vence esse jogo e é campeão de grupo. O Libertad enfrenta o Atlético Mineiro. Também estava vendo que o Libertad tem 2 derrotas em casa nessa fase de grupo de Libertadores, as 2 por 2-1. E o Libertad tem que vencer por 2 gols de diferença o Atlético Mineiro para se classificar para outra fase da Libertadores. Eu acredito que isso não vai acontecer, que o Atlético Mineiro segue e, se duvidar, consegue um empate ou até vence o Libertad fora de casa hoje pela Libertadores. Outro grupo interessante é o grupo D, o grupo do River Plate, do Fluminense, do The Strongest e do Sport Cristal do Peru. Aqui é uma questão, existe um confronto direto valendo vaga, que é entre o River Plate e o The Strongest. Quem vencer segue vivo na Libertadores. O River joga para manter o 100% de aproveitamento em casa dentro dessa fase de grupos. Acredito que dê o River, que o River consiga vencer o seu jogo, até porque o The Strongest não tem uma boa campanha jogando como visitante, mas os 2 jogos que jogou como visitante, tanto contra o Fluminense contra o Sport Cristal, perdeu por 1-0. Os 2 jogos, o time da Bolívia perdeu os 2 jogos por 1-0, então acho que vai ser um jogo complicado. E o Fluminense recebe o Sport Cristal. O Fluminense joga contra o Sport Cristal dependendo do seu próprio mando, para manter os 100% de aproveitamento e conseguir se classificar. Eu acho que o Fluminense vai se classificar, o Sport Cristal não consegue medir forças com o Fluminense. E aí o grupo H, com o Olímpia, Atlético Nacional, Melgar e Patronato. Ele já está praticamente definido, com o Atlético Nacional e o Olímpia já classificados. E eu acredito que o Olímpia joga em casa para confirmar que é o campeão de grupo, e o Atlético Nacional joga para confirmar que é o segundo de grupo neste caso. E deve ficar a vaga na Sul-Americana com o Melgar, que é o mais justo, a vaga na Sul-Americana dentro desse grupo. Então, esses são os 6 jogos que movimentam hoje a Copa Sul-Americana, a Copa Libertadores, e tem mais alguns jogos movimentando a Copa Sul-Americana, mas nada de grande alarde. O Fortaleza já é o campeão de grupo, enfrenta o Palestino. O Fortaleza pode eliminar o Palestino, né? Se o São Lourenço vencer em casa com uma vantagem de gols, o São Lourenço pode ser o segundo de grupo. E o São Paulo recebe o Tigres só para confirmar que vai ser o campeão de grupo. Eu acho que o São Paulo vence o Tigres e confirma que é o campeão de grupo. O Tolima enfrenta o time da Venezuela, o Porto Cabelo, mas os 2 já estão eliminados nessa fase de grupos. Então, esses são os jogos envolvendo a Libertadores e a Sul-Americana no dia de hoje. Então eu acredito que os brasileiros vão conseguir se classificar. Apenas um desastre elimina Atlético Mineiro e Fluminense hoje. Seria um desastre para os 2 times. Eu acho que isso não vai acontecer, digamos assim. Então, esses são os meus palpites de hoje da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Um abraço e bom dia.